Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no DP Channel, falaremos do jogo do Mirassol contra o Bragantino no sábado. O Rodrigo Seixas vai trazer uma análise bem bacana comentando os lances e o jeito em que o Bragantino atuou. O Bragantino começou com o time reserva, depois o Barbieri foi colocando os titulares aos poucos, e também do duelo de hoje entre Bragantino e Ponte Preta, mais um jogo em casa, um clássico alvinegro. Então fique ligado que está começando mais um vídeo aqui no DP Channel. Bom rapaziada, antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa seu like aí também para ajudar a gente, ativa as notificações e tudo isso. Deixa também os seus comentários aí o que você tá achando dos vídeos do DP Channel e claro, se você quiser fazer alguma sugestão, interaja com a gente que é bem maneiro. Então começando por esse último jogo do Bragantino contra o Mirassol, o Massa Bruta que começou com um time todo reserva, um time alternativo. O Barbieri, como a gente até vai ver na coletiva, não gosta do termo alternativo, mas realmente é, né? Um time quase todo reserva, porque a base titular nós já sabemos qual é. Mas jogou o Júlio César no gol. O Júlio César acabou falhando, como o Rodrigo vai mostrar aí, né? Ele que fez algumas jogadas, né, saindo com os pés de maneira equivocada, e uma delas acabou saindo o gol aí da equipe do Mirassol. Na direita o Everton jogou mal, entrou o Rafael Luiz fazendo a sua estreia, né, um lateral muito jovem de apenas 18 anos estreando no Bragantino, ele que fez bons jogos na Série B de 2020 com a camisa do Cruzeiro, pertencia à Ferrinha Ferroviária, o Bragantino contratou ele recentemente. A zaga com o Líger e o Léo Real, o Líger acabou tomando cartão amarelo. Na esquerda o Natan, isso mesmo, o zagueirão Natan, que veio do Flamengo, está emprestado, o Bragantino deve comprá-lo. O Natan acabou sendo aí improvisado na lateral esquerda por conta da ausência do Luan Cândido e também do Everton, e para não desgastar o Edmar. O Bragantino também, por conta disso, acabou escrevendo na Sul-Americana, vai escrever na Sul-Americana, jogo na quinta-feira contra o Tolima, o Guilherme, lateral que estava no Red Bull Brasil, jogando a Série A2, e agora vai sendo inscrito aí na Sul-Americana porque o Everson está com Covid-19, ele acabou tendo que furar o protocolo, furar a bolha por conta de um problema pessoal, e quando teve o último exame aí do Massa Bruta, ele foi diagnosticado com Covid-19, está afastado sem sintomas, e o Luan Cândido continua com dores na coxa esquerda e deve desfalcar o Bragantino por mais algumas partidas. Enfim, já acabei falando aqui da lateral esquerda. O Jadson Silva jogou como volante na ausência do Raul, tomou cartão amarelo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Raul, hein? Coelho jogou como segundo volante novamente. Nesse jogo eu achei o Coelho um pouco mais desenvolto, né, atuando ali nessa função no meio campo. Mais à frente jogou o Vitinho. O Vitinho acabou marcando o gol de pênalti do Bragantino, né, pênalti com o auxílio do VAR ali, como você vai ver daqui a pouquinho. Tomou cartão amarelo também, mas eu acho que o Vitinho só fez o gol de pênalti, não fez mais nada no jogo. Saiu para a entrada do Claudinho. Claudinho que entrou e já deu o passe, né, pro gol da vitória do Bragantino. Entrou jogando muito bem o camisa 10. Aí o Luiz Felipe voltando a atuar pelo Bragantino. A última partida do Luiz Felipe tinha sido lá no dia 8 de novembro contra o Santos. Desde então o Luiz Felipe ainda não tinha jogado no Bragantino novamente e teve essa oportunidade, né? O jovem jogador que teve a oportunidade lá no Salzburg, na Áustria, jogou muito pelo Leipzig, não jogou tanto assim pela equipe principal, voltou para o Brasil e ainda não deslanchou. Aí o Pedrinho entrou em seu lugar. O Leandrinho também começou jogando, ele teve que sair por conta de uma pancada, e essa pancada vai tirar também o Leandrinho dos próximos jogos. Ele teve uma lesão constatada, então o Leandrinho vai desfalcar o Bragantino tanto nessa partida contra a Ponte Preta de hoje, quanto também nos próximos jogos do Bragantino, inclusive pela Sul-Americana. Lucas Evangelista entrou em seu lugar, entrou bem o Lucas, tomou cartão amarelo, e o centroavante foi o Hurtado, e elegemos, né, lá na Rádio 102 FM, onde eu trabalho com a equipe lá de frente, o Hurtado melhor da partida porque ele fez um gol anulado, acabou fazendo o gol da vitória, tomou cartão amarelo também. O Hurtado às vezes é um pouco desengonçado, né, ele chega muito afoito nas jogadas, mas ele acabou fazendo os gols aí importantes, né, pro Hurtado, que vive nesse impasse se vai continuar no Bragantino ou voltar para a Argentina. O venezuelano
custa ao Bragantino, se caso o Bragantino fizer a opção de compra, ele está emprestado até o final de junho, custa ao Bragantino 5,5 milhões de dólares. É muita grana. E o Hurtado até então, né, nesse jogo foi bem, mas até então não tinha demonstrado muita qualidade. Ele tem um gol de falta que chamou bastante atenção em um jogo do Massa Bruta, mas também tinha sido só isso até então. E agora ele consegue fazer esses 2 gols. É um cara muito voluntarioso, de muita vontade. Acredito que ainda vá evoluir bastante, né, na carreira, no seu nível também técnico de futebol, mas por enquanto ainda não demonstrou, e cabe ressaltar que o Bragantino tem centroavantes bons, né, tanto o Alejandro quanto o Ítalo, e tal o Gabriel Novaes aí para chegar também em breve. Esse foi o time do Bragantino neste duelo, nessa vitória por 2-1 no Campeonato Paulista contra o Mirassol. O Bragantino se isola na liderança do campeonato, tem 17 pontos, tem aí o Novo Horizontino e o Palmeiras também brigando por essa segunda colocação, mas eu acredito que o Bragantino já deixou bem encaminhada essa primeira colocação no grupo, que dá a vantagem, né, de jogar no estádio Nabi Abichedi na próxima fase, o que é muito importante realmente. Deixa eu trazer meu mano Rodrigo Seixas, porque ele vai falar sobre esse jogo contra o Mirassol e também já projetar alguma coisa visando esta Ponte Preta. É isso, é o pós e o pré-jogo aqui no DP Channel. Chega mais, Rodrigo. Fala Diego, olá todo mundo que está acompanhando aqui o DP Channel. Hoje aqui para falar sobre a vitória do Bragantino. O Bragantino venceu mais uma no Campeonato Paulista, dessa vez foi o Mirassol, adversário desse sábado, jogo na Bia Bichedi, a primeira partida que o Bragantino joga em Bragança depois dessa volta, depois dessa mini parada, e a parada agora foi um pouco menor. O jogo, acho que de interessante, tem várias coisas. O Bragantino usou o time reserva e conseguiu até ter um time competitivo. Não produziu muito durante o jogo, é verdade, o time produziu poucas chances no primeiro tempo e no segundo tempo um pouquinho mais em alguns momentos, dependeu muito das ações e também de como o Mirassol foi caindo um pouco no jogo. Acho que o Mirassol sentiu um pouco a falta de ritmo, né? O Mirassol não vinha com sequência de jogos como vinha o Bragantino, então foi com o time titular. Foi praticamente o mesmo time que o Bragantino enfrentou na Copa do Brasil. O Mirassol só teve uma mudança em relação ao time que jogou contra o Bragantino pela Copa do Brasil. De resto, foram os mesmos jogadores e o jogo teve o Mirassol melhor no começo. Só que daí quem sai na frente é o Bragantino com um gol que foi anulado, né? O gol do Hurtado. A bola vem do Coelho para ele na área, ele faz aquele pivô de centroavante, acaba fazendo o gol. Mas a bola, antes de ela ser cruzada, ela tinha saído na linha lateral, o VAR viu e anulou aquele gol. Daí o Mirassol continuou tendo chances, né? O Pedro Lucas tem algumas chances e o time vai desperdiçando as chances. E daí, para valer, o Bragantino consegue abrir o placar. Gol do Vitinho batendo pênalti, né? O Oyama chuta o Luiz Felipe e daí acaba dando pênalti. Nesse lance deu até para ouvir o VAR falando com o juiz e o juiz conversando depois com o VAR, explicando por que ele daria aquela sinalização de pênalti. Foi bem interessante ouvir também o juiz comentando sobre o que ele ia dar e o que ele tinha visto. Depois do gol, o Mirassol seguiu um pouco melhor e daí eles conseguem empatar, pressão na saída de bola. O Júlio César sai com uma bola longa, né? Não chega a ser uma bola super longa, aquela bola que passa do meio campo, mas ele tenta essa jogada e acaba errando. A bola volta para o Mirassol, que cria a jogada e marca o gol. Eu acho que, para quem viu Palmeiras e Flamengo, o primeiro gol do jogo, o gol do Rafael Veiga, que é aquele drible dele no William Arão, foi parecido à maneira da origem do gol. O Palmeiras pressiona em cima, o goleiro vai tentar uma bola longa, acaba errando. No caso do jogo do Palmeiras vai para o Felipe Melo e acaba saindo o gol. Eu acho que foi 2 lances um pouco parecidos. Acho que mostra também como não tem uma solução que vai dar sempre certo, sair sempre com chutão, sair sempre curto. Acho que as duas saídas dão chance do adversário aproveitar e criar uma jogada de gol. Cabe a cada clube treinar e saber usar essas saídas, né? Porque o futebol não é tão simples assim. Ele tem muitas escolhas, decisões que você toma durante as partidas, e no caso essa daí que o Júlio acabou tomando, acabou prejudicando o Bragantino, que tomou um empate. O time do Mirassol até chega a marcar mais um gol, aí com o Fabrício, só que daí o gol é anulado, uma falta perto da área, o time finaliza, a bola acaba acertando a barreira, depois ela rebate no jogador do Mirassol e sobra para o Fabrício. Nessa sobra, ele estava impedido porque ela bate no jogador do Mirassol antes. Quem viu isso daí também foi o VAR. No segundo tempo, o Mirassol tem uma chance logo no início, acho que com 6 minutos, e acaba desperdiçando, a bola passa perto da trave esquerda do gol do Júlio César, mas depois disso o Bragantino foi melhorando na partida,
foi se acertando, principalmente na marcação. E o Mirassol também acho que sentiu um pouco o ritmo, baixou um pouco o futebol, o Bragantino foi igualando o jogo. Foram entrando jogadores mais titulares, né? Entrou o Evangelista, entrou o Pedrinho também, que tem entrado nos últimos jogos e está começando a jogar. E no final entrou o Claudinho, que acaba marcando junto com o Hurtado o gol da vitória. Ele cruza na direita e o Hurtado marca o gol de cabeça. Vitória importante, o Bragantino vai para 17 pontos, fica isolado na liderança do grupo e acho que vai acabar classificando para a próxima fase, até que sem tanta dificuldade. O Palmeiras ainda sofre um pouco para encaixar o time nessa sequência muito grande de jogos, então é possível que o Bragantino até classifique em primeiro e possa decidir a partida de quartas de final contra o Palmeiras em casa. Agora aqui comigo o campinho de sempre, aqui para mostrar como o Bragantino entrou em campo e depois qual era a movimentação deles e quem entrou depois no jogo. Aqui o time que entrou, o Júlio César vai no gol, todos eles, lembrando, os 11 eram 11 diferentes dos que tinham jogado tanto na quinta-feira quanto na segunda-feira contra o São Paulo e contra a Inter de Limeira. Motivo? Descansar os jogadores. Aqui jogou o Everton, Léo Realpe, Liger e Natan. Natan é curioso ele ter jogado na lateral, e eu acho que ele jogou muito mais por falta de opção. O Maurício Barbieri não tinha para esse jogo nem o Luan Cândido, nem o Everson. Então, para não repetir o Edmar, ele acabou optando por usar o Natan. O Natan já jogou de lateral na base do Flamengo aqui, ele acabou jogando nessa posição. Eu já explico um pouco melhor como funcionou ele em campo por ali. Aqui jogou o Leandrinho, aqui o Coelho, mais uma vez de volante. Dessa vez ele não foi tão bem, mas ainda foi melhor do que ele tinha ido na última partida em que ele jogou nessa posição. Aqui jogou o Jadson, que eu acho que foi um dos melhores jogadores que começaram o jogo em campo. Ele jogou muito bem, participa da jogada do último gol, está se mostrando um ótimo iniciador de jogadas, né? Um 5 mesmo, ele cobre bem a defesa e inicia bem as jogadas. Aberto pelo lado esquerdo o Luiz Felipe, que foi um pouco discreto no jogo, e no ataque o Vitinho e o Hurtado. É interessante pensar que o time, apesar de defender no 4-4-2, na hora de atacar o time se movimentava e mudavam as posições. Por exemplo, o Natan, ele não atacava aqui. O Natan ele ficava aqui quase como um zagueiro pelo lado esquerdo, junto com o Realpe e o Liger. E eles ficavam aqui fazendo esse trio. Na frente deles ficava o Jadson, o corredor ficava mais para o Everson, então o Leandrinho vinha mais por dentro, o Arthur ficava como centroavante, com o Vitinho aqui mais próximo, aqui ficava o Coelho circulando, e aqui na esquerda o Luiz Felipe. Esse era mais ou menos o posicionamento do time atacando. Daí no segundo tempo tem algumas mudanças, e uma coisa bem interessante que acontece. O Pedrinho passa a jogar nessa posição quando ele entra, mas como segundo atacante. Eu conversei com o Barbieri depois do jogo, na coletiva, a coletiva dessa vez por vídeo, então dá pra gente conversar um pouco melhor com os treinadores. E o Pedrinho, ele utilizou ali e ele fala que ele acha que as características dele são até semelhantes às vezes com a do Claudinho, então por isso ele vai muitas vezes usar ele aqui em vez de usar ele aberto, apesar de ele já ter jogado aberto também por outros clubes por onde ele passou, seja o Oeste ou o Atlético Paranaense. Então ele estava jogando aqui. E o Claudinho entrou no jogo, mas daí você pergunta, o Claudinho entrou para jogar aqui e ele passou para o lado? Não, o Claudinho entrou para jogar nessa posição aqui onde estava o Leandrinho no primeiro tempo, só que, como ele estava aqui, ele tinha liberdade para abrir aqui ou vir por dentro e liberar o corredor para o Everton. No lance do gol, vocês devem ter reparado, o Claudinho vem aqui e cruza para o Hurtado dar de cabeça. Nessa jogada, ele tem uma tabelinha com o Jadson que aparece aqui, e o Jadson é muito importante para poder dar esse apoio e fazer ele enganar a marcação. Para quem joga FIFA, acho que é uma jogada bem tradicional, você toca para o marcador, apertando o botão para o cara correr, e quando você toca aqui e sai na disparada, o cara dá nas costas do marcador, ele conseguiu cruzar, sai o gol do Hurtado. Agora falando mais especificamente sobre o Hurtado, que acho que foi o principal destaque do jogo, pelos 2 gols e também pela participação dele em campo. No lance do gol anulado, se você reparar, ele volta até o meio de campo, ele mata a bola no peito e ajuda a iniciar a jogada. Ele fez muito essa jogada, esse pivô, essa opção como referência, né? Ele aparece assim, olha, eu tô aqui, dá a bola em mim que eu vou fazer o pivô para abrir para alguém chegar ou ajeitar para alguém que está próximo, ou até, se não tiver opção, tentar girar. Ele é um pouco lento no giro, apesar de ele ser um jogador bem veloz em velocidade, já lançado, ele não é tão ágil. Então às vezes ele demora um pouco para girar e isso acaba complicando um pouco o jogo dele.
Mas ele tem a força, né? Ele tem muita força física. Então, se você for ver no primeiro gol, o anulado, ele usa bastante essa força para não ser incomodado e poder fazer o gol. E depois ele também mostrou muito posicionamento e função na referência, né? Ele cabeceia bem para marcar o gol e apareceu mais algumas vezes como referência ali na primeira trave. Ele fez uma ótima partida, acho que foi um típico centroavante que o Bragantino precisa e pode contar com eles se ele fizer esse tipo de jogo, né? Ele fez a melhor partida dele e mostra um pouco como ele pode ser importante. E ele, como o Diego falou, tem chance de não ficar. Acho que agora ele está um pouco mais à vontade, né? Ele que ainda está aprendendo a falar português, ainda está se acostumando com a cidade de Bragança Paulista, poder jogar todo o futebol que ele pode jogar e poder ser importante para o Bragantino. Vamos ver o que acontece mais para frente e se ele realmente vai crescer de vez e produzir o futebol que ele pode produzir. Então é isso, essa foi a análise da partida. Lembrando que o Bragantino ainda joga na segunda contra a Ponte e na quinta-feira estreia na Sul-Americana contra o Tolima. Se nada de muito anormal acontecer, o jogo não for adiado. Por enquanto, o jogo é na quinta-feira às 7h15 da noite. Então tá aí, este é o Rodrigo Seixas. Bom, vamos trazer a entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri, mas antes deixa eu falar rapidamente aqui da Lojas da Fanda, porque continua lá em dafanda.com.br o cupom de desconto Diego. Com esse cupom de desconto você tem um frete grátis e vale lembrar que é a da Fanda que tem todo o conteúdo de moda feminina e vale lembrar que a da Fanda entrega para toda a região em menos de 48 horas. Então não perca tempo não, vai lá em dafanda.com.br. Bom, deixa eu chamar aqui então o técnico Maurício Barbieri. Eu fiz a primeira pergunta ao comandante do Massa Bruta na coletiva de imprensa e você acompanha tanto os meus questionamentos quanto também do Rodrigo Seixas. Aí deixa eu contar uma coisa aqui que foi engraçada nessa coletiva de imprensa, né? Eu trabalho pela Rádio 102 FM, o Rodrigo pelo Correio de Atibaia, o portal de Atibaia, claro, Correio de Atibaia. Aí, na hora que o Rodrigo Seixas iria fazer uma de suas perguntas, eu me confundi todo lá na ordem, né, dos jornalistas, porque tem uma ordem, né, para cada jornalista não atravessar o outro. O que eu fiz? Atravessei quem? O Rodrigo Seixas na pergunta dele. Enfim, foi mal aí, Rodrigão. Tamo junto, tá ligado que foi sem querer. Mas é isso. Acompanha aí as principais perguntas minha e do Rodrigo também na coletiva de imprensa do Braga. Queria que você comentasse sobre o jogo. Você começou mais uma vez com uma equipe alternativa, jogadores que não atuam com frequência entre os titulares. Queria que você explicasse o porquê da opção, se já detectaram algum desgaste também pela sequência de jogos nos chamados titulares, e sobre a melhora do time na segunda etapa, principalmente depois da entrada de jogadores como Claudinho, Lucas Evangelista, o Rafael Luiz também estreando, o próprio Pedrinho. Boa noite, Barbieri. Boa noite, Diego. Eu só tenho a valorizar o jogo que nós fizemos. Você frisou bem, é uma equipe que não vinha com tantos minutos, até por isso tem uma dificuldade a mais pelo ritmo de jogo, pouquíssimo tempo de treino para a gente fazer os ajustes necessários. Hoje a gente atuou de uma forma um pouquinho diferente, tentando respeitar as características dos jogadores que estavam em campo. E só tenho a dar os parabéns porque a equipe competiu, lutou, brigou, jogou contra um adversário que é muito qualificado, já tinha criado problemas para a gente na Copa do Brasil, veio de um período de inatividade, então completamente descansado. E foi um jogo muito difícil, mérito dos jogadores que souberam aproveitar os espaços e sobressair dentro de campo. Em relação à questão de alternar, a gente já falou sobre isso anteriormente, o intervalo entre um jogo e outro é muito curto, é um período de excepcionalidade, mas isso não muda a fisiologia nem a biologia humana. Eu tenho que respeitar e tenho que ter um cuidado com a integridade física de todos, até por isso a gente vem alternando e também porque existe confiança naqueles que entraram e demonstraram hoje o seu valor, independente do nome que está atrás na camisa, sempre na frente vem esse escudo aqui e cada jogador que entrar de campo vai defender sempre da melhor maneira. Rodrigo Seixas, Correio de Atibaia. Hoje você jogou com o Natan na lateral esquerda, Natan que chegou a ser lateral esquerdo na base do Flamengo, acabou jogando hoje nessa posição. O Coelho chegou a jogar alguns momentos pelo meio, o Claudinho entrou na ponta direita. Eu queria que você falasse sobre esses jogadores jogando em posições um pouco diferentes do que são de costume deles, se tem mais a ver com esses jogos. O Maurício já responde a pergunta. Boa noite, Rodrigo.
Eu acho que tem a ver com as duas situações, né? Na verdade, claro que a ideia é sempre tentar respeitar as características dos jogadores. Então, o Natan, quando a gente não tinha a bola, atuava como um lateral fechando na linha, mas quando a gente tinha a bola, ele atuava como um terceiro zagueiro, fazendo uma saída com 3 ali, né? Até por isso vocês não viram o Natan passando, jogando pela linha de fundo, enfim, porque não é uma característica dele. Então, foi isso que eu frisei anteriormente, a gente mudou um pouquinho a estrutura de saída para respeitar as características. Quando o Claudinho entrou, e essa era a função do Leandrinho, pela beirada, a ideia é que ele viesse flutuar por dentro e abrir mais o corredor para o Everton, que é um jogador que tem facilidade de apoiar, até porque eu já estava fazendo a saída com 3 zagueiros. Então, volto a dizer, é uma situação que visa respeitar as características dos jogadores, primeiro porque para tentar potencializar o que eles têm de melhor, segundo porque o tempo de treinamento é escasso, né? E terceiro, sem dúvida nenhuma, a gente ganha opções e ganha variabilidade dentro do sistema para poder atuar de diferentes formas. Rodrigo Seixas, Correia de Atibaia. Na verdade, quem estava falando do Pedrinho era eu. Queria desculpa. saber mais onde você gostaria de usar ele, se é mais ele como segundo atacante, mais aberto, ele que já chegou a jogar aberto também. É mais sobre isso. Eu acho que ele pode fazer ambas as funções. Eu acho que ele tem uma característica um pouco até mais próxima do Claudinho, de ser um jogador muito técnico, que não tem tanta imposição física, né? Até, enfim, pela característica dele. Eu acho que ele atua muito bem por dentro, mas também já jogou por fora no Oeste uma Série B, ele pode fazer essa função também. Vai da gente poder avaliar o que o adversário apresenta e entender aonde ele pode nos ajudar mais. É um jogador que vai ganhando minutos, já tinha entrado um pouquinho contra o São Paulo e entrou hoje. Eu gostei, muitas coisas positivas me chamaram a atenção. É claro que precisa amadurecer e precisa crescer. Isso é evidente, mas ele tem muito potencial. Sobre o Hurtado, se você Sim. já conversou com a diretoria nesse sentido de que o contrato dele termina no final de junho, então se você já conversou com a diretoria no sentido da permanência ou não do Hurtado no Red Bull Bragantino, ou se ele volta ao Boca, é claro que você não gosta muito de falar de negociações, mas se você já tem o norte desse jogador que hoje foi muito bem, fez 2 gols e 1 anulado inclusive. Em relação ao Hurtado, fico muito feliz não só pelo gol, mas pela partida que ele fez. E aí, em relação à questão de negociações, não é nem de eu gostar ou não de responder, né? A minha autonomia dentro da estrutura do clube vai até um determinado ponto. Eu não me envolvo com as questões financeiras disso ou daquilo. O contrato dele, se eu não me engano, é só em junho. E aí eu tenho certeza que o clube está conduzindo isso da melhor maneira possível. O meu papel se atém a tentar procurar desenvolver o Hurtado, usar ele sempre que a gente achar que for positivo. E se ele continuar evoluindo, claro que é um jogador que tende a nos ajudar bastante. Bom, então tá aí o técnico Maurício Barbieri. Vamos projetar então o jogo contra a Ponte Preta de hoje, trazer o provável Bragantino que eu sei que vocês gostam muito. Aliás, um grande salve pro meu parceiro Vandré Morita, pra galera do Legends Cartola, galera que gosta muito, né, do Cartola, das prováveis escalações, de saber quem tá fora, quem não tá. E eu tô com saudade do Cartola. Em breve tem um Brasileirão 2021 chegando por aí e uma Sabruta com bastante expectativa para esse ano, pelo menos para terminar ali, quem sabe, uma fase de Libertadores da América. Vamos ver também como o Bragantino se sai na Copa Sul-Americana. Enfim, antes de trazer o provável Bragantino, deixa eu falar aqui da Farmasousa. Salve, salve, Carlinhos. A Farmasousa lá de Piracaia, a farmácia que tem muito conteúdo, muito produto quando se diz respeito a remédios, perfumaria e também cosméticos. Então não perde tempo não. Você que está precisando de alguma coisa ligada à farmácia, na farmácia tem tudo. Manda um WhatsApp porque eles fazem disque entrega, aquele delivery maneiro que também facilita e ajuda muito nesse momento de pandemia. Farmasousa também fortalecendo aí o nosso canal DP Channel. Provável Bragantino, vocês querem? Antes de mais nada, deixa eu trazer aqui os relacionados e quem ficou fora e o por quê? Bom, o Raul está fora dessa partida mais uma vez e preocupa para a partida contra o Tolima. O Raul, o joelho dele, depois daquela pancada na partida contra a Inter de Limeira, acabou inchando. Ele ainda terá que passar por mais exames para saber se tem alguma lesão e a gravidade desse problema no joelho do Raul, mas o jogador segue fora do Bragantino, tanto para essa partida contra a Ponte Preta, ainda é dúvida para a partida contra o Tolima, mas depende aí do exame, depende do jogador voltar a treinar. Bom, vamos esperar a recuperação rápida aí do Raul, porque ele é muito importante
e seria muito importante também na estreia da Copa Sul-Americana. Quem está fora mesmo desse jogo da Sul-Americana e também do jogo de hoje é o Leandrinho. Ele acabou saindo dessa partida diante do Mirassol Condores e teve um estiramento, uma lesão na coxa esquerda. Então o Leandrinho fora da partida contra a Ponte e posteriormente também, Ponte é a ex-equipe, né, a equipe que revelou o Leandrinho, que mostrou ele para o futebol, depois ele foi para o Napoli, acabou não dando tão certo no Atlético Mineiro, não mostrou para que veio ainda também no Bragantino. Mas o Leandrinho continua fora, assim como outros jogadores, casos também do próprio Alejandro, que está se recuperando, do Ramires, do Everson e do Luan Cândido. Já disse a situação desses dois jogadores. No departamento médico continua tanto o Bruno Tubarão, que fraturou o tornozelo, quanto também o César Aidar, colombiano, que fraturou a fíbula. Mas então, esses são os desfalques do Bragantino. Uma provável escalação: tem Cleiton no gol, Léo Ortiz e Fabrício Bruno, a dupla de zaga, Aderlan pela direita, Edmar pela esquerda. O meio campo deve ter Jadson Silva, primeiro volante, seguido por Lucas Evangelista e Claudinho, Arthur, Elinho e Ítalo. Sim, Barbieri deve ir, pelo menos começar com o time titular hoje. Eu acho que durante a partida ele deve fazer algumas alterações, mas a gente sempre enfatiza que é o provável Bragantino, porque neste momento, onde tem um jogo atrás do outro, vai muito da estratégia da comissão técnica, e pode ser que hoje ele venha como uma equipe, mais uma vez, alternativa. Desculpa aí, Barbieri, sei que você não gosta, mas pode ser que ele venha aí como uma equipe alternativa de novo, mas eu acredito, até pela sequência que ele vem demonstrando aí nos jogos, que ele vai hoje com o time titular, e este é o provável. Temos Copa Sul-Americana na quinta-feira, Bragantino e Tolima. Será o Tolima, junto com o La Equidad, dois times da Colômbia, que tem jogos marcados, o La Equidad contra o Grêmio, o Tolima contra o Bragantino na quinta. Eles emitiram uma nota mostrando preocupação quanto à vinda do Brasil, porque segue vigente lá na Colômbia uma lei que não permite, né, que voos de fora do país voltem à Colômbia ou pousem na Colômbia. Então eles estão preocupados de vir. O Tolima, que acabou jogando em Cali contra o América neste domingo, ficaria já em Cali para viajar a São Paulo na terça-feira. Mas tudo bem, quanto à vinda ao Brasil, ok. Mas quanto à volta à Colômbia é o que preocupa, né, o Tolima. Nessa segunda-feira, ainda hoje, vai sair lá do ministro da Saúde da Colômbia um pronunciamento quanto a isso. Depois do pedido, claro, dos clubes, toda essa preocupação, a Conmebol está junto à Federação Paulista de Futebol também, nos bastidores, tentando resolver e ajudar nessa questão, e a gente segue aguardando, né? Porque outro ponto que a federação deve estar também conversando, tanto com o Ministério Público quanto com o Governo do Estado, é quanto ao horário do jogo, 7h15, sendo que o toque de recolher no estado de São Paulo é das 8 às 5 da manhã, então o futebol está acontecendo só depois das 8 para não haver um conflito, né, entre os horários. Então a gente segue aguardando. Existe, claro, uma chance grande de tudo ser resolvido ainda hoje e o jogo acontecer naturalmente na quinta-feira, mas acaba preocupando e também atrapalhando a logística, principalmente do Desportes Tolima. Mas é isso, rapaziada. Valeu por acompanhar mais um vídeo aqui no DP Channel. Espero que você tenha gostado. Deixa aí a sua sugestão. Mais uma vez, deixa seu like, compartilha com geral e se inscreve aí no canal, que ajuda bastante o DP Channel. Se quiser uma parceria também, dá um salve lá, que a gente sempre tá na parceria. Valeu, Braga Mil Grau, que me cedeu essa canequinha aqui. Valeu a todo mundo. É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo do DP Channel e dale Braga hoje.